Vamos conversar com o nosso entrevistado. É uma honra recebê-lo aqui no programa. É isso, a gente está na linha com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, a quem já agradeço a gentileza de conversar conosco aqui no CBN em Foco. Bom dia, ministro. Bom dia, Carlos Andreasa, Marcela Lorenzeto, prazer estar com vocês. Ministro, o prazer é nosso nesse momento muito importante. Vamos falar sobre a matéria constitucional, evitando fulanizar a questão, já que a discussão está muito acima em defesa da nossa república, dos valores republicanos. Falando sobre perdão presidencial, mais amplamente, pensando no escopo, na figura do indulto, mais restritamente na graça, nessa graça individual, que, embora prevista na Constituição, isso parece ser um ponto pacífico, tinha utilização inédita, tem utilização inédita, tinha até esse momento. A minha pergunta é, ministro, o perdão presidencial é um valor absoluto? O presidente pode perdoar como quiser, o que quiser, com a extensão que quiser, à margem mesmo da impessoalidade, do valor, do princípio constitucional da impessoalidade, ministro Carlos Aires Brito? Bem, à luz da Constituição brasileira de 1988, não há poderes absolutos. Há direitos absolutos. Por exemplo, o direito que tem o brasileiro nato de não ser extraditado é absoluto. O direito que tem toda pessoa natural de se filiar a uma associação ou se desfiliar é um direito absoluto. O direito que tem todo indivíduo de não sofrer pena de banimento ou de prisão perpétua, isso é um direito absoluto. Há direitos absolutos, não poderes. Todos os poderes estatais são limitados. A Constituição é uma casa arrumada, não é de pernas para cima, não é uma barafunda. Tudo tem uma lógica. O presidente da República pode editar, sim, indulto, está previsto na Constituição, nas atribuições do presidente da República, nas competências, artigo 84, figura o indultar, ou seja, exculpar, tirar a culpa, não é absolver, não é tornar a decisão, não é desfazer a decisão condenatória de alguém a pena privativa de liberdade, por exemplo, é obstar a continuidade dos efeitos ou reduzir a drasticidade dos efeitos. Isso é indulto. A Constituição habilita o presidente da República a indultar, mas naquelas situações em que é possível harmonizar o gesto do presidente de humanismo, digamos, penitência, porque indulto é penitência, é consideração, humanismo, condescendência, solidariedade. Ali onde o indulto for passível de conciliação com o objetivo da Constituição de criminalizar certas condutas, aí se faz, se expede o indulto. Mas ali onde a Constituição é virtuosamente radical, virtuosamente intolerante, não tolera condescendência, atenuação dos seus efeitos, ali onde a Constituição é mais severa, mais drástica, mais rigorosa, para sanear os nossos costumes e preservar certos bens da vida, não cabe indulto. Por exemplo, a Constituição diz que é insuscetível de graça ou anistia o crime de tortura, o crime de terrorismo. O torturador pode ser indultado? Jamais. O terrorista pode ser indultado? Jamais. Senão a Constituição daria com uma mão a proteção e o presidente tomaria com a outra. Senão em matéria em matéria penal, em matéria criminal, quem daria a última palavra seria o presidente da República e não o Poder Judiciário, se o indulto pudesse tudo. Quando a Constituição diz, por exemplo, que não se pode atentar contra a Constituição, a ordem constitucional e o regime democrático, não cabe indulto. O indulto está logicamente pré-excluído. Logicamente. Senão nós estaríamos ressuscitando o período imperial do Brasil, em que o imperador era artigos 97, 98, 99 da Constituição Imperial. O imperador era titular do Poder Executivo,
titular do poder moderador. Numa república não há poder moderador, havia na monarquia, e chefe supremo da nação. A nação, numa república, não tem chefe, a nação é que é chefe de todo mundo, e o imperador era sagrado, a pessoa dele era sagrada, inviolável, ou seja, irresponsável, não respondia juridicamente por nada. Numa república é diferente. República é coisa de todos. Quem dá a última palavra numa república está no artigo 2º da Constituição. É o Supremo. Ali é uma ordem lógica e cronológica. É o Judiciário quem dá a última palavra e no âmbito do Judiciário é o Supremo. O que é que diz o artigo 2º, Andreasa? O que é que diz, Marcelo, o artigo 2º da Constituição? Olha que ordem lógica e cronológica. São 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si. E vem o que interessa. O Legislativo, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, artigo 5º, número 2 da Constituição. O Executivo, porque ele gravita na órbita da execução da lei, ele expede decretos para fiel execução da lei, regulamentos para fiel execução da lei, sanciona projeto de leis, veta projeto de leis, inicia projeto de lei. O Executivo, sem precisar de provocação de quem quer que seja, executa a lei, gravita, orbita ali em torno da lei. E, finalmente, o Judiciário é a embocadura, o desaguadouro, até para dizer se o Legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o Executivo exerceu o seu poder de acordo com a lei e com a Constituição, que é a lei maior. Então, quem dá a última palavra em matéria de direito não é o presidente da República. Tanto é assim que, pelo artigo 85, número 6 da Constituição, número 7, se o presidente da República descumprir ordem judicial, incorre em crime de responsabilidade. Olha, quem dá a última palavra. Se o presidente da República descumprir ordem judicial, incorre em crime de responsabilidade. É a prova de que ele não fala por último. O indulto não é a última palavra. O indulto há de ser submetido ao Supremo Tribunal Federal para ver se houve o desbordamento ou descabimento. No caso de Daniel Silveira, é descabimento, Andreasa e Marcela, pelo seguinte: porque o Supremo condenou o Daniel Silveira por atentado à democracia, por atentar contra as instituições democráticas. Artigo 359-L do Código Penal. Artigo, especificamente, artigo 5º, 44 da Constituição. Alguém que atenta contra a ordem democrática, contra o livre funcionamento dos poderes, usando de violência ou grave ameaça, termos da lei, pode ser indultado, pode receber a graça, agraciado, digamos assim. É evidente que não, senão o direito não seria uma casa arrumada, seria uma barafunda. Ministro, nós estamos nesse contexto, né, de vai e vem entre essas rusgas entre o presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, não só o Supremo, mas também as demais instituições. E nesse contexto, pergunto ao senhor de que maneira o senhor avalia a decisão agora recente da ministra Rosa Weber, que pediu esse prazo para o presidente explicar o perdão a Daniel Silveira. Seria uma tentativa de minimizar justamente essa crise entre o judiciário e o executivo? A harmonia deve ser buscada, sempre, sempre, entre os poderes. Artigo 2º, mais uma vez, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. A harmonia é uma atuação concertada com C, né? Combinada, concertada, respeitosa, mutuamente respeitosa. Porém, antes da harmonia, também uma ordem cronológica. Vem a independência. Olhem a linguagem da Constituição. São poderes da União independentes. Primeiro vem a independência, cada qual no seu quadrado normativo, cada qual com autonomia de vontade para atuar nos marcos das suas competências. Primeiro a independência, depois a harmonia. A harmonia pode ser aqui e ali sacrificada, a independência jamais. Fez bem a ministra Rosa Weber em ouvir o presidente da República na expectativa de uma atuação
mais harmoniosa, mais combinada, mais concertada. Porém, se não for possível, o que vai prevalecer é a independência do Poder Judiciário. O Judiciário é que fala por último. E no âmbito do Judiciário, quem fala por último é o Supremo Tribunal Federal. Por isso que tem o nome de Supremo. Por isso que tem o nome de Supremo. Porque ele decidiu, fundamentadamente, está decidido. Como no caso, foi uma decisão plenária. 11 pares de olhos, 11 experiências jurídicas, 11 vocações jurídicas, 11 notabilidades do saber jurídico. Quem entende de direito é o Poder Judiciário. E no âmbito do Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Ministro, vamos supor aqui, e nós já ouvimos do senhor, na sua avaliação, que o perdão do presidente, nesse caso específico, seria inconstitucional. Mas vamos supor que isso passasse, que o indulto fosse constitucional, que nós concordássemos com a constitucionalidade desse perdão. Falando sobre os impactos do indulto sobre a condenação e os efeitos secundários da condenação. Com o indulto, com o perdão, o Daniel Silveira, no caso, o deputado condenado, embora não absolvido, não cumpriria a pena de prisão. Mas nesse mesmo bojo há a cassação do mandato e a inelegibilidade. O indulto, caso fosse constitucional, alcançaria esses efeitos secundários ou não? Ministro? Não. Agora eu devo muito rapidamente retomar a sua pergunta anterior. Não se pode indultar alguém que atenta contra a Constituição, a ordem constitucional e o regime democrático, porque a Constituição é a lei das leis. E na lei das leis, que é a Constituição, a democracia é o princípio dos princípios. É a menina dos olhos da Constituição. É o princípio maior, o princípio continente de que todos os outros princípios são conteúdos. Por exemplo, separação dos poderes, república, federação, forças armadas, por exemplo, instituições permanentes do Estado, tudo é conteúdo do princípio da democracia. Aliás, as forças são armadas para a defesa da democracia, não para golpear a democracia, evidente. Tanto que as Forças Armadas, ali no artigo 142, estão versadas, tratadas, num título da Constituição, de número 5, cujo nome é Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. O artigo 359-L, pelo qual foi condenado, do Código Penal, pelo qual foi condenado Daniel Silveira, é para a defesa das instituições democráticas. Olha como o direito é uma casa arrumada. Então, não se pode anistiar ninguém, não se pode indultar ninguém, não se pode conceder graça. Graça é um indulto fulanizado, individualizado. Usa-se mais o indulto quando é mais genérico, atinge um grupo de pessoas. Então, não se pode usar nenhum desses mecanismos para quem atenta contra a democracia, comprovadamente com uso de violência, inclusive, porque senão seria um crime atentar contra a democracia de lesa Constituição e, portanto, absolutamente imperdoável esse tipo de crime. Bem, agora, quanto à sua pergunta, ele foi condenado à pena privativa de liberdade, o Daniel Silveira, e teve seus direitos políticos. Ele perde os direitos políticos enquanto durar a pena, e entre as consequências da perda dos direitos políticos, entre outros efeitos, e a consequência da perda do direito político ou da suspensão do direito político é a inelegibilidade, diz a Constituição, enquanto durarem seus efeitos, os efeitos todos da condenação. Onde é que está isso? No artigo 15 dela, Constituição, Lei das Leis. A Constituição originária é uma disposição da Constituição originária. Tudo de que estou a falar é da Constituição originária. A Constituição, na sua redação originária, não foi elaborada pelo Estado, foi elaborada pela nação, reunida em Assembleia Nacional Constituinte. O Estado se reúne em Congresso Nacional, no plano federal. Foi a nação, realidade anterior ao Estado, exterior ao Estado, superior ao Estado, que elaborou essa Constituição, na sua redação originária. E que disse a Constituição, no artigo 5º,
15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda, olha, perda ou suspensão, aí sim, que é o caso, só se dará nos casos de condenação criminal, inciso 3º, condenação criminal, que foi o caso, com trânsito em julgado, é preciso esperar o trânsito em julgado, enquanto durarem seus efeitos, ou seja, os efeitos todos. E um desses efeitos não é alcançado pelo indulto, a permanência do direito político. Ele perdeu os direitos políticos, ou pelo menos ele teve suspensos os seus direitos políticos, entre outras consequências, entre outros efeitos laterais ou secundários da condenação à pena privativa de liberdade, da condenação à privação da liberdade. Ministro, agradeço muito a participação do senhor aqui conosco. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, já deixa um convite para voltar em outras oportunidades, falar sobre os mais diversos assuntos aqui no CBN em Foco. Muito obrigada. Um privilégio, ministro, um privilégio recebê-lo aqui no programa. O senhor, nenhuma surpresa, o senhor nos deu uma aula muito esclarecedora. Espero que possamos retomar essa conversa ainda com mais tempo. Poderíamos ficar, e acho que falo pela nossa audiência, poderíamos ficar ouvindo o senhor por horas. Um abraço, boa semana, bom descanso. Abraço a todos e muito obrigado por essa atenção, por esse carinho todo de vocês dois. Hein?